Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário sobre análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Eu vou apresentar aqui para você o nosso resultado intraday, algumas ações que eu separei para a gente poder acompanhar. Na realidade, foram 17 ações, e fazer também a análise do índice e do dólar. O mercado seguiu bastante travado ao longo do dia, devido a alguns impasses aí da, da reforma da Previdência, que deverá ser comunicada a partir das 22 horas hoje. Lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos, a liquidez deverá ser um pouco menor. Vale lembrar que na segunda-feira eu divulguei um vídeo novo, uma série de vídeos que eu vou colocar aí sobre médias móveis. Se você tiver interesse de assistir o primeiro vídeo da série sobre médias móveis, clique aqui e hoje à noite eu vou divulgar, ou melhor, daqui um pouquinho eu vou divulgar o segundo vídeo do nosso projeto de séries. Bom, começa aqui então apresentando para vocês. Primeiro, deixa eu pegar aqui o nosso resultado. Relatório. Hoje foi um dia bastante difícil. Eu tive aqui um prejuízo na bolsa de R$ 1.737. Esse foi o meu operacional. Tive bastante dificuldade, algumas operações bem grandes, né? Aqui a Vale nos sugou bastante, mas enfim, amanhã tem pregão novamente. Vamos ver como o mercado seguirá. O índice Bovespa ele toca em um nível de resistência bastante importante. Anteriormente eu tinha fundos e agora o mercado define um topo. Por isso que o mercado hoje teve um dia de dificuldade um pouquinho maior, que nada mais é do que essa região com essa região. E hoje, o que a bolsa faz? Queda de 0,2, o que sinaliza uma exaustão desse movimento de queda. Quais serão as possibilidades do mercado? Uma movimentação de baixa ou até mesmo um movimento lateral. Tá? Então, a perda mínima de hoje sinalizaria uma queda. Danilo, vamos pensar no cenário positivo? Sobe, corrige, aí aqui ele deveria ter espaço para uma movimentação positiva. Tá? Então, por enquanto, o que o índice sinaliza uma queda ou até mesmo um movimento lateral. Dólar tentando perder aqui o nosso suporte, 1% de baixa. O dólar veio tocar nessa região importantíssima de suporte. Vamos ficar de olho, dá um toque depois. Vamos ficar de olho aqui nesse ponto, resistência, resistência, topo. O mercado rompeu e agora ele perde essa consolidação e veio tocar nesse novo suporte. A perda da mínima de hoje sinalizaria a queda. Caso contrário, amanhã me forme um candle comprador, ele poderia subir testando essa sinalização de resistência. Então o índice sinalizando um movimento lateral ou de queda e o dólar depois de uma queda, um movimento lateral ou um movimento de alta. Vamos acompanhar aí como deverá se comportar. Eu comentei aqui os juros futuro ontem e o DI 25. O DI 25 ele segue travado, então o mercado sobe, corrige e hoje me faz um candle de indefinição. Vamos acompanhar como o mercado deverá se comportar aí nos próximos pregões, tá certo? O rompimento da máxima de hoje, cenário positivo para os juros futuro. Banco do Brasil, um dos principais papéis da bolsa, me faz aqui um engolfo de baixa. Eu tenho uma sinalização de atenção do mercado. Ontem já montou um candlezinho de indefinição e a perda da mínima de hoje, no próximo pregão, sinalizaria aí uma movimentação em queda. Danilo, a tendência é de baixa? O viés é de baixa. Então temos dois cenários. O mercado sobe e continua caindo, da forma que ele estruturou, ou se for pensar no cenário positivo, ele poderia subir, eu não vejo entradas agora, ele cair, aí sim aqui ele mostrar alguma entrada de força compradora e posteriormente ele ter uma movimentação de alta. Tá? Então, a princípio, o viés é de baixa e o candle que foi formado hoje sinalizaria uma movimentação de baixa. Mesmo caso em Bradesco, o Bradesco eu tenho aqui uma antiga referência de topo, rompeu o fundo, rompeu, agora a resistência. Querendo me fazer aqui, quase me montou um engolfo de baixa, a perda da mínima sugere uma queda. Vamos avaliar se ele vai cair ou se ele vai ter uma queda um pouco mais acentuada até 33 e depois voltar a subir. Então, mais um banco sinalizando uma queda. Minerva, BIF3, tá? Minerva, seguiremos acompanhando os papéis nos próximos pregões, compra acima de 11,80. Itaú me faz aqui também um engolfo de baixa, eu poderia até traçar aqui uma linha de tendência de baixa, tá? A perda mínima também sugere um movimento de baixa, depois de uma forte movimentação direcional,
E aí sim a gente vai avaliar quando ele chegar aqui nos 42, se ele vai continuar caindo ou se ele irá subir. Então, da forma que está estruturado, Itaú me faz um engolfo de baixa. CCRO. CCRO trabalhando no nível de resistência. Opa, deixa eu só limpar aqui. Tá aqui, ó. Nível de resistência. Anteriormente foi testado resistência, suporte, 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 rompeu e agora veio tocar. Quais são os cenários, tá? Uma movimentação, caindo aqui até esses 16,80, 16,70, a gente vai avaliar a retomada de alta, tá? Ou se ele não se segurar por aqui, próximo ponto de parada, 16,20. CSNA3, CSN, olha, ação se recuperou agora no período da tarde, deixa eu só ver aqui, o período da tarde agora o papel se recuperou bem, né? Gráfico semanal ainda sinaliza uma movimentação positiva, sobe, corrige, espaço para retomar o seu movimento direcional, CSN ainda segue bastante interessante, analisando aí o gráfico semanal. Croton, gráfico diário, testa um nível de resistência. Ontem me fez um candlezinho de definição, hoje tentou cair, caiu 0,47%. O que eu vou ficar de olho aqui? Sobe, uma correção até esses 18, caindo até os R$18, montar algum candle comprador por aqui, vou avaliar uma entrada na compra e esperar aí uma movimentação positiva para o mercado. Beleza? Petrobras um cenário bastante delicado, a ação está dentro de uma consolidação segundo pregão consecutivo. Então, para mim, suporte em Petro 15,85, resistência em Petro 16,30. O rompimento de uma dessas extremidades, sinalização direcional para o mercado. Tá? Fora isso, nada a ser feito aí em PETR4. Vale 3. Vale 3, atenção a Vale, tá? O minério hoje subiu mais de 4% lá no porto de Qingdao, na China. Tivemos o rompimento de uma resistência importante, perceba que as ações... Opa, peraí, deixa eu limpar aqui, pera lá, vamos lá. Percebam que as ações, elas trabalham aqui em um canalzinho de alta, testa fundo, testa topo, fundo, topo, fundo, ela veio tocar na linha superior do canal. Tá? O que eu vou ficar de olho? O que eu vou ficar de olho agora aqui na Vale, ok? Se a gente for levar em consideração, foi estabelecida aqui uma região de resistência bem importante, aqui ó, na casa de 34,40. Eu tenho aqui resistência que foi rompida, resistência que foi rompida. Dessa forma, a Vale tem 1, 2, 3, 4 pregões consecutivos em alta. O que seria natural e saudável aí para as ações da Vale? Primeiro, se ela ficar acima desses R$ 34,00, para continuar esse desempenho positivo, mercado 4 dias consecutivos, uma leve queda até os 34, 33,90, entrada de força compradora e a retomada de uma movimentação positiva. Tá? Então esse daí seria o cenário natural para a Vale. Pô, Danilo, você acha que a Vale deu me posicionar agora em Vale? Não, porque os últimos 4 pregões as ações subiram 10%. Ok? Então eu ficaria um pouco atencioso se eventualmente as ações ficassem abaixo desses 33,80, tá? Perdendo os 33,80, a ação poderia voltar para os 32. Então, o ideal é que ela não venha perder os 33,80 barra 33,70. Isso é Vale. Os Minas, para quem está comprado, eu sugiro ter um pouco de atenção. 1, 2, 3 é um cenário parecido com Vale. Perceba, a ação ela rompeu esse nível de resistência. 1, 2, 3 pregões consecutivos, tem um rompimento esticado, o que seria natural aqui para o papel, tá, mercado? Sobe, corrige, seguraria aqui nos R$9,00 e aí sim teria espaço para um pivôzinho de alta. O gráfico de hoje sinaliza aí uma queda perdendo a mínima. O ideal é que as ações elas tenham força aí e fiquem acima desses 8,90. Voltar abaixo desses 8,90, ele poderia ter uma sinalização de queda até 8,33. Tá? Então, muita atenção aí em Uzi Minas. Agora a solicitação do pessoal do YouTube. Danilo, o que você acha do setor de varejo? Já vou até responder essa pergunta. Mais uma vez, cuidado, atenção.
Eu não sugiro se expor no papel, aconteceu um evento específico por muitos anos. é, por muitos anos, ou por um bom período, Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, elas subiram bem. Temos o cenário da entrada da Amazon, uma grande multinacional no Brasil. Danilo, você acha que vai voltar? A ação chegou a subir 7.000%. Você acha que vai voltar a subir? Olha, cuidado, tá? Eu não vejo graficamente cenário positivo para esses papéis, então eu ficaria bastante receoso, tá? Então eu não sugiro entrar nos papéis. Olha aqui, Betol, sobe, corrige, sobe, tentando aqui me montar o quê? Um pivô de buy, pivô não, um ombro cabeça a ombro. Da forma que está estruturado, perdendo aqui a região dos 17,80, o próximo ponto de parada de Betol é R$ 15. Poxa, Danilo, você acha que o papel poderia cair R$ 14, mais 20%? Sim, porque olha aqui, o papel chegou a subir muito forte. Então o que eu posso falar? Cuidado, MGLU, Magazine Luiza, graficamente falando, o papel iniciou aqui uma sequência de topos descendentes, cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige. Olha a média inclinada para baixo. Eu tenho uma antiga região de topo, resistência, fundo, suporte, rompeu. Agora ele vem testar como uma resistência, então é um grande obstáculo para o papel continuar subindo. Da forma que está estruturado, o que seria natural para a Magazine Luiza? Voltar a cair, tá? Danilo, você acha que seria um cenário positivo? Poderia ter. O mercado sobe, corrige, tentaria se segurar por aqui, voltasse a ter um movimento de alta, e aí sim ele poderia ter esse rompimento da casa do 61,50. Então cuidado, mais uma vez. Olha aqui, Betol a gente já analisou, Lojas Renner, olha aqui o gráfico da Lojas Renner. Também tem aqui, ó, um nível horizontal de resistência, topo anterior como resistência, fundo suporte, topo resistência. Olha o gráfico de hoje, 3 pregões consecutivos no candle vendedor. A perda da mínima de hoje sinalizaria o mercado sobe, uma movimentação de queda, ok? Então cuidado também. Pedido PDGR3. PDG, cuidado com esse papel, um papel que entrou em recuperação judicial, eu não vejo tantos movimentos claros para serem trabalhados, tá? Para mim, acima dessa região aqui de 2,40, poderia buscar 2,80. Olha o que aconteceu. Ontem rompeu, chegou a subir bem hoje e já voltou para essa consolidação. Então, provavelmente pode ter sido um rompimento falso, o papel voltar aqui para casa dos R$ 2,20. Então, cuidado, eu não vejo muitas oportunidades gráficas nesse papel, tá? Cielo. Cielo, nós comentamos de uma compra das ações nesse suporte, o mercado sobe, corrige, sobe. Eu acredito que a ação teria espaço para buscar 24,30. Quem está de fora, eu não vejo um ponto para entrada. Hoje, uma queda de 0,97%. O que ele poderia fazer? Sobe, cai um pouco, vem testar a média de 200 como suporte, se segurar e voltar a subir. Tá? Então, o que eu acredito? Queda somente se perder a mínima de hoje. Se não perder, cenário natural para continuar até R$ 24,30. PTBL3, Porto Belo. Eu tenho aqui o nível de resistência, topo, topo. O mercado subiu bem. Atenção ao candlezinho de hoje que foi formado, um homem enforcado. Quais são os dois cenários que eu vejo para Porto Belo? Primeiro, um movimento lateral seria saudável ou uma queda. Legal, Danilo. Você acha que é válido comprar agora? Não. Se ele lateralizar, eu preferia esperar uns 2 pregões, compraria nesse rompimento. Sobe, lateraliza, compra. Ou eu esperaria uma queda até 5,80, candlezinho comprador, e aí sim ele retomar sua movimentação de alta. Eu poderia comprar aqui e um pouco mais aqui em cima. Isso é PTBL3. E por último, Camil, tá? Cuidado, cuidado não, primeiro. A análise técnica, ela precisa ter histórico para poder traçar cenários. Então, como o mercado tem um pouco histórico, o papel teve a abertura do capital em setembro, tá? Então eu tenho aqui basicamente 35 pregões contando com hoje para poder analisar esse gráfico. Então não é um papel que a análise técnica acaba tendo tanta efetividade. Analisando o que eu tenho de histórico, eu tenho um topo aqui, o mercado tem uma referência, uma forte movimentação de alta e hoje queda de 1,24. Depois desse movimento de alta, quais são os cenários possíveis? Uma queda ou um movimento lateral. Se eventualmente o papel cair e ele depois voltar a montar um candlezinho comprador aqui à região de 8,50, ele sinalizaria aí
um possível pivô de alta, certo? Caso contrário, passe aqui por um período lateral, ele poderia depois vir aqui, tá? Vir aqui até R$ 9, rompendo R$ 9, depois 9,15 seria o alvo, tá? Graficamente falando, o que que Camil está fazendo? Testa a resistência, próximo a uma resistência, e aqui pode ser um topo. Então, uma queda natural poderia acontecer aí para o papel, tá certo? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você pela companhia, pela presença. Lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos. Um grande abraço, obrigado e até mais.